Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste ano de 2020, estamos chegando na última lição deste trimestre, onde nós aprendemos a fragilidade humana e a sabedoria divina. E hoje, a última lição, quando Deus restaura o justo. Este livro de Jó, onde estudamos aqui durante esse trimestre, foi, pelo comentário do pastor José Gonçalves, uma maravilha de lição, uma maravilha de estudo, onde nós podemos aprofundar nesse livro poético, porém ele traz também de grande e profunda lição doutrinária para a nossa vida espiritual, mostrando aqui que uma teologia errada leva a uma fé, a uma crença equivocada. Foi isso que nós aprendemos no curso desse trimestre com esse fato na vida de Jó e dos amigos dele, que assim apresentaram cada um a sua justificativa, querendo entender o trabalhar de Deus. Mas o trabalhar de Deus não é compreendido por nós. Ninguém compreende a Deus. Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser crido. Nesta lição, o texto áureo está no capítulo 42 e no versículo 10, que diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía." E a verdade prática, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Logo, Deus não é barganhador, Deus é abençoador. Ele abençoa não como barganha, mas pelo seu infinito, pelo seu grande e imensurável amor, misericórdia e graça para com o ser humano. Assim vem, daí procede as bênçãos do Todo-Poderoso para a nossa vida. Meus amados, esta lição, ela está firmada em 3 pontos: a humilhação de Jó, a intercessão de Jó e a restauração de Jó. Aqui nós vamos ver nesse capítulo 42, onde a conclusão deste livro, de um ensinamento, de uma lição tão profunda para todos os amantes da palavra de Deus. É uma lição profunda, é uma lição maravilhosa. Aqui nós vemos aqui esta lição, ela começa no capítulo 42, ele faz o fechamento. Mas no livro de Jó, ele começa logo no início um testemunho de Deus, apresentando quem era Jó. Eu acho bastante interessante nós fazermos aqui esta menção. O livro de Jó, ele começa no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Fala aqui dos seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Quando nós vemos aqui falando da prosperidade de Jó, da prosperidade, lá no começo do livro, no final do livro, no capítulo 42 e no versículo 12, nós vamos encontrar a seguinte expressão: "Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó,
mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Lá no versículo 3, nós vemos que era 7.000, e agora o Senhor dá 14.000. 6.000 camelos, lá era 3.000 camelos. 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E aqui fala de 500 juntas de boi no começo e 500 jumentas. Mostra assim que Deus ele duplicou tudo quanto ele possuía antes. Agora, o que nós vamos entender? Aqui no começo do capítulo 42, que é a conclusão deste livro, nós encontramos: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em outras palavras, nós vemos aqui que Jó, Deus começa mostrando ali o relatório de Jó, o que ele tinha, e conclui o livro mostrando que Deus estava devolvendo a ele em dobro tudo quanto dantes possuía, com exceção dos filhos, que ele veio a ter outros 7 filhos e 3 filhas. Alguém pode até perguntar: e por que não teve ele então 20 filhos? Porque os nossos filhos, que são levados para o Senhor, nós não perdemos. Nós somos separados deles por algum momento, mas em breve nós iremos ao encontro dos nossos filhos que já partiram. Esse que vos fala, há uns anos atrás tivemos o vento soprando na nossa vida. O Senhor levou 2 filhos que possuíamos. Primeiro levou um, 4 anos depois levou o segundo filho. Mas o que nós entendemos, o que Deus mostrou para mim, antes mesmo do meu casamento, o Senhor me mostrou eu com a minha esposa chorando ao lado de 2 sepulturas com tampa de ouro. Esta foi a revelação que tive quando ainda namorava a irmã Conceição, minha esposa. Os anos se passaram, nos casamos, constituímos família, até que soprou o vento da adversidade. E muitas vezes nós falamos aqui a respeito de Jó. Jó só teve um na história, não tem outro, nem antes nem depois de Jó. Mas existem situações que passamos, que não são iguais, não são na mesma intensidade. E nem nós nos queremos comparar à integridade de Jó, que foi uma pessoa proba diante de Deus. Agora, mas o que eu quero dizer? As adversidades, ela vem, ela sopra, as tempestades, ela sopra. Quando vem a tempestade, ela passa pela seara do ímpio, e a mesma tempestade passa pela seara do justo. A mesma tempestade passa pela igreja e passa por aqueles que estão fora da igreja. A mesma tempestade. A diferença está no comportamento das pessoas ao passarem pela tempestade. Conheço uma pessoa que, quando Deus, o Senhor, levou os meus filhos, morávamos na mesma rua, e este vizinho não conhece a Deus. Até os dias de hoje ele não tem o coração voltado para o Evangelho. Ele perdeu uma filha também com 12 anos de idade, a caminho da escola. Este homem, a última vez que eu vi, que conversamos, ele ainda estava em profunda depressão.
Os anos se passaram. E ele disse que toda semana ele dava um jeito de reproduzir o caminho que a filha fazia para ir ao colégio. Porque na sua ida ao colégio ela foi atropelada por um veículo e veio a óbito. E ele não aceita até hoje a situação. E quando mostrei a ele aquilo que passamos, ele perguntou a mim o que é que eu fazia para suportar. Eu disse a ele: eu tenho um Deus nos céus, que conhece todas as coisas. A nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos estão todos na mão dele. E ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele mandou a tempestade, e a tempestade passou pelo nosso caminho. Agora, a diferença está, meus amados irmãos que nos ouvem, é na maneira como reagimos à tempestade. Aí está a diferença. A nossa confiança está posta em Deus. Jó, ele teve o testemunho de Deus. No começo do capítulo, nós vemos que quando se reuniram os filhos de Deus, entre eles foi também Satanás. E agora, esta expressão, como já explicamos aqui, Satanás foi. E o Senhor lhe pergunta: de onde vens? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. A expressão Menhaim Tabor é o mesmo daquela pessoa que passa em revista aquilo que lhe pertence. Mas quando a expressão Gan Ha-Satan, que veio também Satanás, não era para ele estar ali naquela reunião, no entanto ele estava. E o Senhor pergunta de onde veio, ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor dá testemunho de Jó: observaste meu servo Jó? E o Senhor diz a ele, observaste, versículo 8, do capítulo 1, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Na sequência, depois que Satanás toca nos seus bens, nos seus filhos, novamente a presença de Satanás juntamente com os filhos de Deus, e o Senhor outra vez lhe faz uma colocação. E o Senhor então diz a ele, no capítulo 2, no versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Deus aqui mostra de novo para Satanás a integridade de Jó, a probidade de Jó. Deus dá testemunho que apesar dele ter perdido a todos aqui os seus filhos, ele ainda retinha a integridade. E agora o inimigo incita para que toque na sua saúde, o Senhor permite, mas manda-lhe poupar a vida. E ainda assim, aí começa o desfecho do livro. Os amigos, primeiramente a esposa,
Satanás coloca na boca dela uma palavra: amaldiçoa a Deus e morre. Ainda retém a sua integridade, o mesmo que Deus disse a Satanás. Agora Satanás coloca na boca da mulher de Jó: ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A prova não era dela, era de Jó. E Deus não deu testemunho dela, Deus deu testemunho de Jó. Aleluia. E agora, diante deste quadro, diante desta situação, vêm as adversidades. Como já disse, todos nós, os seres humanos, passa por adversidade. Ele vem com uma colocação mostrando: só os pecadores sofrem. Se você sofre, Jó, porque você está em pecado. Vem Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto, confessa. E veio depois Zofar, o mais cruel, o mais impetuoso na acusação, e ele diz: o justo não passa por tribulação. Teologia errada, crença, fé equivocada. É isso. E diante deste quadro, Jó mantém-se uma posição reta diante de Deus. Comete umas falhas, sim, é verdade. Quando ele começa a colocar para Deus a sua causa, ele acha que Deus não é justo para com ele, assim como ele, Jó, foi justo para com aqueles que levaram a causa a ele, como órfão, como a viúva, como o desvalido, e até os próprios servos de Jó. Quando apresentava a causa, Jó lhes era favorável para fazer justiça. E aí ele comete uma falha, dizendo que Deus então não tinha a mesma justeza que ele agia para com os homens. Ele se dizia injustiçado por Deus, porque Deus não lhe tratara da mesma maneira que ele tratava o seu próximo. Esta foi a reclamação de Jó. Mas a vitória de Jó estava nesta questão: eu ainda verei a Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei, pois na minha carne ainda verei a Deus. Ele dizia: se eu colocar a minha causa na presença dele, ele vai julgar a minha causa e ele me justificará. Jó sabia que alguma coisa de anormal estava acontecendo, e de fato estava, mas ele não compreendia as coisas de Deus, como Deus age. E muitas vezes nós não entendemos como Deus age, e por isso falhamos, murmuramos contra o Todo-Poderoso. É isso que precisamos ter o cuidado de não fazermos na hora das adversidades. Este que vos fala, passei por inúmeras dificuldades, e até o dia de hoje ainda passo por dificuldades, mas ainda assim eu tenho a mão do Todo-Poderoso que tem me guardado até aqui, assim como guarda você, a sua casa, a sua vida e a sua família. Assim, nós, apesar das adversidades, devemos ter a seguinte esperança: Deus não nos desampara. No caso de enfermidades, a minha esposa
irmã Conceição, ela foi desenganada por 4 cardiologistas daqui da cidade de Americana. Foi desenganada por 2 cardiologistas da cidade de Campinas. Com esta situação, Deus mostrou a mim que ela morreria. Deus chegou a mostrar para mim o velório da minha esposa. Naquela situação, as pessoas não sabiam o que nós passávamos dentro da nossa casa. Os meus pais, meus sogros, cunhados, até mesmo as pessoas da igreja desconhecia a gravidade da saúde que a minha esposa estava atravessando. Pedíamos oração, as pessoas oravam, no entanto, mesmo com esta situação, ela estava diante do círculo da oração. Estávamos pastoreando a igreja e ela juntamente comigo nos cultos, no círculo da oração, às quartas-feiras, às sextas-feiras, aos sábados, nos cultos de ar livre, escola dominical, em todo o tempo, em todo o evento da igreja, em toda a agenda da igreja, ela estava presente. Um dia, numa situação que ela estava numa situação bastante difícil, o que Deus faz? As irmãs do círculo da oração fizeram-nos uma visita. E naquela época eu tinha o meu escritório na minha casa. Estava trabalhando, as irmãs chegaram e ficamos ali até a sala. Fizemos um círculo, ela ajoelhou-se naquele círculo e as irmãs começaram a orar para Jesus visitar ela e dar saúde a ela. Nesta hora, a casa, a sala, aquele momento de oração, a glória de Deus, a Shekinah do Deus Todo-Poderoso inundou a nossa casa. Todos cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Uma irmã disse, eu tive uma visão, e a outra disse, eu também tive uma visão. Uma contava um pedaço da visão, e a outra, mas foi isso que eu vi. E qual foi a visão? Que desceu um ser de branco, no meio daquele círculo, com uma bandeja de ouro, e um coração dentro. E aquele ser que desceu, abriu, fez a cirurgia, tirou de dentro o coração que estava condenado pela medicina. E colocou o coração que ele trouxe na bandeja e colocou dentro. E aquele anjo subiu. E as irmãs contavam, uma contava e a outra, mas foi isso. Foram a mesma visão tida por 2 pessoas diferentes. Ali, a minha esposa foi curada. Já se passaram, deste fato, quase 30 anos. Mais de 20 anos se passaram que ela foi curada deste problema do coração. Porém, este mesmo Deus que fez este milagre, quando meu filho Neemias estava acometido do câncer, o Senhor me deu uma revelação que desciam 3 seres. Abria ele o seu tórax e o abdômen, e começavam a fazer, a tirar, a remover aquele câncer. E deixou um pedaço. Alguém
um daqueles seres que comandava estendeu a mão, como se estivesse dando ordem para parar. Passou a mão e fechou aquele corte, olhou para mim e subiu. Os três subiram. Eu acordei daquela revelação com uma convicção. O Senhor mostrou para mim que Ele tinha poder para curar o meu filho daquela enfermidade. Porém, não era o seu projeto nem a sua vontade. O Senhor levou Neemias. E nós aceitamos aquilo que Deus quis fazer na nossa vida. Ficou a marca, ficou a lembrança, mas também ficou a marca da presença e do cuidado de Deus na nossa vida. O mesmo Deus que fez o milagre e acrescentou, curou a minha esposa e acrescentou seus anos de vida, não poderia ter feito o mesmo com o Neemias? Poderia. Mas a vontade de Deus é soberana. Quando o Senhor o leva, e num momento como esse que Jó passou, sem entender o que Deus estava fazendo, eu confesso aqui neste vídeo, nesta escola dominical, dentro deste assunto, para dizer a você, que é muito fácil criticar alguém quando está na prova, com você fora dela, e sem conhecer o que a pessoa está passando. Naquele momento, eu orei a Deus e disse: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus santos e aos teus profetas. E eu pequei diante do Senhor, porque eu disse para o Senhor: eu não faço parte do grupo dos teus santos e dos teus profetas, porque tu não me revelaste o que ia acontecer. Foi forte, foi no momento de angústia, de dor, de sofrimento. Os dias se passaram, e o Espírito Santo estava trabalhando, o Espírito Santo me visitou, de uma forma tão profunda, e me levou, me trouxe à memória, o sonho que ele me dera quando ainda namorava a minha esposa, a irmã Conceição. As duas covas, com tampa de ouro, uma maior e outra menor. Sabe o que é isso? No mesmo cemitério, onde está sepultado Neemias, está sepultado também o Kleber. Primeiro o Kleber, depois o Neemias. O Kleber, a tampa maior, o Neemias, a tampa menor, na mesma cova. Está lá os dois sepultados, como Deus me mostrou quando ainda era solteiro. Então Deus, Ele tem os seus caminhos. E quando ele se apresenta para Jó, ele começa a mostrar para Jó, a falar da sua onipotência, a respeito da criação. Onde tu estava, Jó, quando eu fiz isso? Onde tu estava quando eu fiz a terra? Onde tu estava quando eu pus limite nas ondas do mar? Aonde tu estava quando eu criei o trovão? Aonde tu estava quando eu criei os animais? Aonde tu estava, Jó, quando eu criei o monstro da terra, o Bemote? Onde tu estava quando eu criei o Leviatã, o monstro do mar? Jó tirou 0 na prova, que ele não respondeu, não tinha resposta. Mas agora, o que ele havia falado para Jó, ele se convence. É o que nós vamos ver aqui.
No capítulo 23 do livro de Jó, nos versículos 8 e 9, Jó diz: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Se esconde-se à direita, não o diviso. Jó reclamando, falando: eu não te vejo, Senhor. Mas agora, Eliú veio para ele, no capítulo 35, e no versículo, ou melhor, no versículo 14, Jó: ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Aquilo que Jó reclamou, Eliú veio e colocou para ele: olha, ainda que você diz que não vê, se a tempestade está grande, meu amigo, meu irmão, professor, aluno da escola dominical, saiba que Deus está contigo. Deus não te abandona. Jó disse: olha, eu não vejo, não percebo. Eliú desperta ele: Jó, ainda que você não vê, ainda que você diz que não vê e não percebe, Deus está com tudo, a tua causa está diante dele. E depois que Deus faz toda aquela apresentação a Jó, questiona Jó, aí no capítulo 42, no versículo 4 e 5, o que Jó responde: escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó começa, então, ele reconhece na sua humilhação, que ele conhecia Deus de uma forma não profunda, aleluia, mas na prova ele passou a conhecer Deus de uma forma profunda, aleluia. Nas profundidades das provas é que conhecemos a Deus, aleluia. Halamai kamcho riande mahas, salamai kamcho de mahas. O que nós podemos ver? O caso de Misael, Ananias e Azarias não se curvaram diante do Deus babilônico. Foram lançados dentro de uma fornalha ardente. Dentro da fornalha, o quarto homem entrou. Aleluia. E eles passeavam dentro da fornalha. Ele sabia que havia um Deus todo-poderoso. Mas sabia, olha, se ele quiser nos salvar da fornalha, vai nos salvar. Se não quiser, nós vamos morrer. Mas uma coisa é certa, não vamos adorar a tua estátua. Aleluia. Foram lançados na fornalha, e Deus entrou na fornalha com eles. O quarto homem, uma teofania de Jesus Cristo, entrou com eles na fornalha. Saíram, não tinha cheiro de queimado, nem os seus chapéus tinha cheiro de queimado, porque Deus entrou com eles na fornalha. Aqueles homens que lançaram os três dentro da fornalha, o Senhor proveu que a chama do fogo pegasse e os destruísse, mas os seus servos não. Muitos foram lançados naquela fornalha e morreram, mas os servos do Senhor não morreram. Muitos foram lançados na cova dos leões e foram devorados pelos leões,
mas Daniel não. É lá, na maior profundeza da nossa prova, é que nós conhecemos a grandeza do poder de Deus, do amor, do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Muitas vezes, nós não queremos entender a questão das provas. Mas no caso de Jó, Deus o retribuiu duplamente. Deus começa lá no começo testificando de Jó para Satanás. E no capítulo 42, aqui ele termina nesta última lição, testificando de Jó. O mesmo Deus que testificou antes da prova, testifica depois da prova. E agora não foi para Satanás, foi para os homens. Para ele faz. Para ele faz. O mesmo que dizia, olha, se tem sofrimento, o justo não sofre. Ele fala, alguma coisa está errada. Ele questiona Jó. É o mesmo que diz, só os pecadores sofrem. O mais velho da turma. E o Senhor pega o mais velho da turma e diz, vocês não falaram de mim como meu servo Jó falou. E aqueles mesmo que na prova diz que você está em pecado, que a sua prova é resultado de pecado, de rebelião, são os mesmos que cairão. E o Senhor irá a eles e dará testemunho a teu respeito. O Senhor, ele fala, ele faz. Não me agradei de vocês, e nem dos teus 2 amigos. Me apresenta lá um sacrifício, holocausto. 7 carneiros, 7 novilhos, e vai até o meu servo Jó. Ele, o meu servo Jó, de quem vocês acusaram de pecado, ele orará por vós. A sua face eu receberei. E a minha ira, o resultado da minha ira se aplacará contra vocês. Eles dependiam da oração de Jó. Fizeram como o Senhor mandou. O Senhor ouviu a oração de Jó, aceitou a face de Jó e mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó foi restaurado espiritualmente. Aqueles que se diziam grandes e profundos conhecedores de Deus, agora Jó foi restaurado diante deles, espiritualmente, moralmente, Jó foi restaurado. E perante a sociedade, agora Jó, então quando ele faz, aqui é uma conjectura, não podemos dar voz à Bíblia, onde a Bíblia se cala. Mas é uma conjectura. Quando a sociedade viu que Jó, que ele faz, voltou a Jó para que Jó orasse por ele, qual foi o efeito? Todos aqueles olhares observando aqueles 3 sábios voltando humilhado para receber a oração de Jó, todos agora olhando. Não, Deus é com Jó, Deus é com Jó, e se aproximaram de Jó, a restauração moral e material. Ajudaram a Jó. E Deus prosperou a Jó como antes, 2 vezes mais. Só que esta prosperidade não foi pagamento de Deus, mas misericórdia de Deus, amor de Deus pelo patriarca, pela sua humildade, pela sua humilhação, por ele reconhecer a grandeza do Todo-Poderoso. Então, nós vemos Deus, lá no princípio testificou para Satanás, agora para os acusadores. E Deus então restaurou Jó de uma forma gloriosa.
e deu a ele a longevidade de ver até a 3ª e 4ª geração. Morreu já velho e farto de dias. Assim não foi apenas Abraão que teve um renovo e gerou filhos já com a idade avançada, mas nós vemos, e não somente Zacarias e Isabel, mas nós podemos entender que o mesmo aconteceu com Jó e com a sua esposa. Glórias a Deus. O nosso Deus é um Deus que restaura todas as coisas. As provações, ela vem. Nós temos 2 comportamentos a seguir: ou da águia ou da galinha. No meio da tempestade, a águia voa para escapar da tempestade, voa acima dela, enfrenta ela e vai para o outro lado. A galinha se agacha aonde ela está. Ela não procura sequer o galinheiro, mas aonde ela está, ela se curva para proteger, com a boa intenção, os seus pintinhos. Mas a enxurrada vem, leva os pintinhos e pode levar também a galinha. O nosso comportamento há que ser o comportamento da águia. Não desista. Vem as lutas, vem as provações, vem a tempestade. Enfrente a tempestade. Rasgue a tempestade, porque o Deus da tempestade é o teu Deus. É o que te guarda, é o que te conserva, é o mesmo Deus que te dará vitória. E assim concluímos esta lição. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e que esta lição possa falar profundamente na tua vida para o teu crescimento espiritual. Que Deus vos abençoe e até o próximo trimestre, o próximo ano, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.